vamos começar nossa manhã maravilhosa. Quero chamar aqui no palco Fernando Capovilla, Koji Ionamine e Carlos Liberato. Bom dia, sejam bem-vindos. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Maravilha. Koji, Fernando e Carlos, quero aqui, em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, deixar a nossa gratidão por vocês terem aceito estar aqui com a gente nessa manhã. E, como eu sempre faço, eu quero começar pedindo para cada um de vocês se apresentar para o nosso público de hoje, começando aqui pelo Koji. Quem é Koji Ionamine? Obrigado aí pela introdução, Wagner. Primeiro de tudo, agradecer aqui a organização, né, a IMA, a ABInfo, pelo convite. Então, quem sou eu? Eu sou engenheiro eletricista, tá? Com ênfase eletrônica e grande entusiasta aí para fazer circuitos eletrônicos. Então, se alguém depois quiser bater um papo aí de construção de pedais de guitarra analógicos, pode estar falando comigo. E desde 2020 trabalho como CSM aqui na IBM, atendendo principalmente o portfólio de automation, que é o que a gente vai conversar hoje. Maravilha, Koji. Fernando Capovilla. Olá, pessoal. Bom, me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, eu sou Fernando Capovilla, trabalho na área de automação, RPA, Generative AI deixa eu fazer um cálculo ao contrário, há uns 12 anos. Estou aqui desde quando isso tudo era chamado de mato, então a gente está aqui já há algum tempo. Quero reforçar o agradecimento à ABInfo, ao Instituto Information Management pelo convite, por essa parceria. Para quem não me conhece, eu sempre convido a ir no LinkedIn. A gente sabe, nessa nova era do mundo profissional, o LinkedIn é nosso portal de contato, então também convido as pessoas que queiram conversar, queiram entender um pouquinho mais, sempre faço algum conteúdo autoral, então que vá no LinkedIn, Fernando Capovilla, é fácil de achar, a gente conversa um pouquinho mais por lá, tá bom? Prazer, pessoal. Excelente, Fernando. Carlos Liberato. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, Wagner, pela oportunidade. É um prazer enorme aqui compartilhar com vocês nessa manhã o conteúdo aqui que teremos. E me apresentando um pouco mais, eu tenho um pouco mais de 14 anos de experiência com o BPO, foi onde iniciou aí a minha, né, não tanto tempo quanto o Fernando, mas iniciou ali há 6 anos atrás as atividades voltadas à automação, buscando melhorar processos, reduzir custos, né? No BPO, a gente tem, né, diversos indicadores ali que visam melhoria aí no volume de muito grande. Então, eu venho trabalhando com automação desde então, e há 2, 3 anos eu estou aqui junto com o time da IBM de CSM, também ajudando nossos clientes ali em projetos, extrair o maior valor, né, nos projetos de automação utilizando o IBM RPA. Excelente, Carlos. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Vamos lá, vamos começar com esse conteúdo. Vocês vão compartilhar a tela, não é isso? Isso. Se quiser, já pode compartilhar, que eu já coloco para eles aqui. Lembrando a todo mundo que está nos assistindo aqui, tá? Durante a apresentação do Koji, do Fernando, do Carlos, se surgir uma dúvida, já pode colocar no chat. Não precisa esperar o final da palestra, tá bom? Porque a gente coloca as perguntas por ordem de chegada aqui para vocês, ok? Então vamos lá, o palco é de vocês, a apresentação já está aí na tela, é só colocar no modo apresentação. Isso, maravilha. No final eu volto com as perguntas. Bom, pessoal, quero agradecer todo mundo mais uma vez pelo convite. Essa é uma apresentação para mim com um tom especial. A gente está aqui falando de IBM, das soluções da IBM. Para mim é um prazer ter esses dois profissionais ao meu lado. A gente luta bastante e combate em conjunto, então é gostoso quando a gente apresenta os resultados em conjunto também. E são sempre resultados muito importantes e satisfatórios no fim do dia. Então, hoje, eu já fiz algumas apresentações aqui, mas hoje a gente vai seguir no modelo diferente. Hoje os apresentadores são o Koji e o Liberato, que vão apresentar aqui para a gente um pouco mais sobre a ferramenta. Então, quero deixar a mesa aberta aí para Koji e Liberato seguirem com a apresentação. Só reforçando o agradecimento tanto à ABInfo, ao Instituto Information Management pelo convite. Mais uma vez, deixar esse agradecimento à mesa. Obrigado a vocês pelo convite. A gente está esse espaço e essa porta aberta aqui para a gente poder falar um pouquinho de IBM e das soluções incríveis que a IBM constrói. Hoje, Liberato, à vontade. Obrigado, Fernando. Vamos
Podemos iniciar. Então, hoje nós trouxemos aqui, compartilhando com vocês a agenda. A ideia é fazer uma breve apresentação do IBM RPA, só para vocês entenderem, contextualizar um pouco da solução. Falamos aí de funcionalidades nativas de inteligência artificial, automação inteligente de atividades. Falamos de um estudo de caso aqui para, né, mostrar um pouco da experiência de como é implementar essas automações. E aí trazemos também, né, um assunto novo, que é a parte de inteligência artificial para a produtividade empresarial, né? E assim como a gente traz um pouco de teoria, também trazemos aí um estudo de caso para comprovar, né, a eficiência ou como pode ser implementado, como pode ser utilizada a tecnologia a favor do nosso dia a dia, né? Então, basicamente, essa é a agenda. Vamos lá, Koji, me apoia aí com um slide, por favor. Então, trazendo um pouco aqui, exemplificando e contextualizando, como é que funciona o IBM RPA? Hoje nós temos uma segmentação entre o robô atendido, e aí, brevemente aqui, só para deixar todo mundo na mesma página, o robô atendido é aquelas automações, o RPA, onde eu dependo de um humano, né, para iniciar aquela automação. Na mesma categoria, ou, né, passando aqui para o próximo pilar, que é o robô não atendido, seria a classificação, né, de scripts ou robôs que são acionados de forma automática. Ele pode ser via agendamento ou via uma chamada de API, e a execução ali se inicia e trazendo o resultado, né, de forma automática, sem interação humana, por isso não atendido. E o conceito do trabalhador digital, ou até mesmo o chatbot, onde nessa estrutura, o objetivo é que a gente, através de linguagem natural, deixe para o usuário demandar a automação que ele precisa ao momento que ele precisa, né? E numa linguagem mais simples. Então, essas são as 3 categorias, né, formato de automação. E aí eu trago aqui também um exemplo do IBM RPA Studio, que é onde, né, aqui para quem não conhece, a interface é onde você cria essas automações, cria esses scripts. Aqui tem um vídeo rápido demonstrando. Nós temos mais de 600 comandos amigáveis que facilitam essa interação. Aqui nesse vídeo é um exemplo de cadastro de cliente, por exemplo, no seu ERP. Então, na confecção do script ou na criação aqui do script, você seleciona os itens, as informações que você vai registrar no sistema, e aqui ele vai passando, né, passo a passo, etapa a etapa, fazendo esse cadastro. No Studio, você consegue executar esse script fazendo ali um teste, uma homologação. Uma vez ele concluído com sucesso, você consegue publicar e deixar disponível para uso, né? E o uso, como eu comentei no slide anterior, ele pode ser tanto para um RPA atendido, né, onde alguém, né, alguém vai fazer a execução dele, ou um agendamento para que ele seja executado automaticamente. Tá? Então, esse é o estúdio. Podemos passar hoje. Falando um pouco das funcionalidades de inteligência artificial que temos nativa na plataforma, então nós temos aqui, utilizando até, né, com recursos do Watson X, a gente consegue trabalhar com a classificação de texto, então modelos de machine learning que conseguem categorizar textos, né, para a parte de base de conhecimento, né, o knowledge base aqui, também modelos, né, de machine learning que podem ser utilizados para os prompts que vão interagir com os usuários. Então, você consegue aqui criar uma base de conhecimento para agilizar e facilitar essa interação entre o usuário e a automação, o que está sendo solicitado para a automação. Assim como recursos, né, de extratores de informações, né, utilizando a linguagem natural. E aqui um exemplo, né, que é muito comum ser utilizado a automação RPA pode utilizar desses extratores para ler um e-mail e extrair, por exemplo, uma informação como CPF, um CNPJ, e a partir dali iniciar a sua tratativa, né? Ou no exemplo anterior, como eu falei do cadastro de um novo cliente, eu posso ler o e-mail com extraindo os dados do cliente, os dados cadastrais, e fazer o registro automático ali
no meu ERP ou no meu CRM. E também aqui como uma outra funcionalidade, que seriam as regras de negócio, né? As decisões aí tomadas de um processo, ele pode tanto ser cadastrados, né? Essas regras de negócio você pode ter elas cadastradas, como, por exemplo, uma aprovação de crédito, né? Ou uma aprovação de acesso, você tem aqui já como cadastrar, mas também você pode se utilizar, né, da lógica de Fusion para utilizar os dados estatísticos e fazer uma predição, né? Então, tomar ali uma decisão de forma preditiva baseada no histórico, né? Então, são algumas funcionalidades aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Passando para o nosso próximo slide, aqui eu trago para compartilhar com vocês, né, para onde estamos, né, ou como estamos trabalhando hoje em dia, falando de automação inteligente de atividade, né? E aqui só trazendo rapidamente o conceito, né, é uma capacidade crítica utilizada para entregar soluções de trabalhadores digitais, né? Então, funcionalidades essenciais para descobrir, construir e aplicar nas automações. E traduzindo, né, como é que a gente consegue implementar uma automação inteligente? Então, nós temos hoje uma plataforma low-code, que é o IBM Process Mining, que é a fase de descoberta. Então, nós temos, né, como é comum, né, o modelo mais tradicional, aquela entrevista com a área de negócio para entender o processo, para entender como é que funciona ali a navegação do processo. Nós temos o Process Mining, que hoje é uma plataforma que você imputa os dados e ele já desenha para você o seu workflow e também consegue mapear e identificar, né, pontos de gargalo ou pontos com melhor opção para você fazer a automação. Uma vez que você identificou essas oportunidades ou esses pontos a serem automatizados, nós temos a ferramenta para você criar a automação. Hoje, né, na categoria de criar automações, também são plataformas low-code, né, desde o IBM App Connect, como também o IBM RPA, você cria ali automações. O IBM App Connect, mais automações sistêmicas, né, APIs ou controle de integração entre sistemas e aplicações, e o RPA, como, né, muitos já utilizam ou conhecem, as atividades repetitivas, atividades de interação que ele pode ser criado. E, por fim, né, uma outra aplicação no-code a categoria, né, pegando aqui a lógica da automação inteligente, como é que eu aplico essas automações de uma forma mais facilitada para o usuário, né? Eu não tenho que, né, talvez, abrir projetos para poder fazer uma automação. Então, para essa finalidade, nós temos o IBM Watson Orchestrate, onde, através de linguagem natural, eu demando uma atividade, demando uma task para ser executada, né? Então, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe aqui nas apresentações a seguir. Esse é o contexto geral, falando, né, das soluções IBM ou da IBM enquanto, né, automação. E aqui eu trago para vocês, né, um case de sucesso para a gente demonstrar, né, como é que foi aplicado, como é que funciona a automação aí nesse ponto, utilizando as tecnologias. Então, eu trouxe aqui o case da Cicobi. A Cicobi, para quem não conhece, fundada em 98, né, a maior corporativa financeira do Brasil, possui aí mais de 41 pessoas, né, operando em mais de 3 mil pontos de serviço, e eles estão presentes em 22 estados. Aqui, como estamos numa sessão online, com certeza temos pessoas aí em todas as regiões do Brasil, com certeza já, né, tiveram aí a oportunidade de conhecer um pouco da Cicobi. E a Cicobi trouxe um grande desafio, né? A evolução nos últimos anos e pós também pandemia, né? Dos bancos digitais, como é que a Cicobi consegue aumentar a eficiência dos processos na abertura de conta, né? Então, por que esse era um desafio?
a abertura de conta no Secovi, ela levava 48 horas. Então, imagine vocês, né, tentando abrir uma conta e depois de passado por todos os documentos e assinaturas, você só recebe a sua conta depois de, né, após 48 horas, depois de toda a análise, e 48 horas depois, né? Hoje em dia, para muitos dos casos, esse prazo ele acaba sendo muito longo, né? Muitas vezes você tem ali uma necessidade, principalmente empresarial, do uso mais ágil, mais rápido, né, do que você está criando ali. Também tínhamos a questão dentro, né, da corporação, o estigma, né, de que o robô assume o lugar das pessoas ali, se eu automatizar. Então, o time ali tinha uma certa preocupação quanto a esse ponto, né, até onde a automação iria executar as atividades da equipe atual. E, por último, um outro desafio era reduzir os erros e os custos no processo desse cadastro de abertura de uma nova conta. E aí, só para exemplificar, para quem não conhece muito bem o processo, mas na abertura de conta, né, após receber ali todos os documentos, há uma checagem da veridicidade do documento e depois um cadastro dessas informações, né, do documento ali que, de uma certa forma, veio físico, ou mesmo digital, eu faço esse cadastro dentro do CRM, dentro das aplicações do banco, né? Nesse processo de cadastro, é uma atividade rotineira e uma atividade que, geralmente, nós humanos, quando fazemos repetidamente o mesmo tipo de atividade, é passível de erros. Só que esses erros só eram descobertos lá na frente. A conta, às vezes, estava aberta ou não estava aberta por uma questão de erro e tem que voltar para a agência e a agência acionar o cliente lá repassar as informações. Tudo isso gerava, né, um transtorno, uma experiência não tão boa para o cliente que estava ali tentando iniciar seu relacionamento com o Secovi. Então, esses eram os principais desafios. E aqui, como tema desse projeto, né, até o CEO trouxe para a gente, né, que o tema foi pessoas e robôs juntos economizando tempo, né? E como é que foi desenhado essa estrutura? Então, dentro do processo de abertura de conta, foi feita a análise de onde era a etapa do processo que consumia mais tempo, né? Então, ali, utilizando de Pareto, utilizando ali de alguns recursos, foi feita a análise desse processo e foi identificado que o grande tempo nesse processo era na recepção e na validação dos documentos e depois no cadastro dessas informações dentro do sistema. Então, uma vez que foram identificadas essas etapas do processo, foi criado, então, um fluxo de trabalho onde o gerente da agência recebe as informações, né, publica essas informações dentro de uma área e o robô, né, utiliza dessas informações para fazer a validação. Se já não é aprovado, ele já avisa o gerente, ali em poucos, né, minutos o gerente já tem o retorno, inclusive o cliente às vezes está até na mesa do gerente já recebendo essa informação, agilizando o processo, e uma vez que é aprovado, o próprio, né, um próprio robô, o RPA, ele fazia o cadastro dessas informações e assim tendo a abertura de conta, né, realizada. Pensando nesse overview aqui de processo, as pessoas, então, continuaram executando as atividades que eram pertinentes a humanos, né, focados no relacionamento com o cliente, dando a devida atenção ao cliente, e por trás desse processo, o RPA trabalhava na abertura de conta. E aí nós chegamos aqui, né, ao resultado dessa automação, trazendo 80% de economia de tempo na abertura de conta, e aí trazendo números para vocês, imagina que aquela conta, né, que demorava 48 horas para ser aberta, ela começou a ser aberta em 2 horas, no máximo 3 horas, né? Então, isso trouxe uma experiência para os usuários, experiência para os clientes
da Cicobi é gigantesca, uma boa experiência, né? Por ter a agilidade no processo de abertura de conta. Assim também, como eu comentei dos custos, né, por conta de erros humanos, as idas e vindas do processo, foi mensurado 10% na economia desses custos, do retrabalho, né? Quando a gente coloca aqui desse custo, seriam basicamente de retrabalho. E para dar uma ideia, um montante aqui de quantas contas eram, né, eram abertas, né, ou são abertas aí por dia, ela está em torno de 150 contas, né, por dia. Ou seja, dentro desse contexto, dentro desse case, o time que estava trabalhando, as equipes, né, nas agências e no back-office, que fazia o processo de abertura de conta, conseguiram ter uma eficiência maior em termos de abertura de conta e uma redução no tempo. Não houve, né, ali dentro desse contexto, as equipes elas foram potencializadas a criar novas contas sem novos investimentos, né? Então, nesse estigma, né, pegando aqui o desafio que eu comentei, que era o estigma, né, ou a preocupação dos times ali envolvidos quanto à automação, ela foi se dissipando ao longo da experiência de trabalhar em conjunto com a automação. E aqui comprovando, mais uma vez, né, que a automação ela vem para ajudar o dia a dia corporativo, né, a trazer essa redução de tempo, eliminando as atividades, né, repetitivas e mais ali entediosas ali, e passando sim para as atividades mais cognitivas, ou nesse caso aqui do banco, de relacionamento com o cliente, né? Então, basicamente, dentro desse case aqui, era esse o tema que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, né, destacando aqui principalmente, né, os resultados da eficiência, né, e também o trabalho em conjunto, né, quando bem selecionado, identificado o processo a ser automatizado, o trabalho em conjunto do time, da equipe que executa o processo atual, mas agregando a automação, né? Perfeito, Liberato. Pessoal, vamos então, dando prosseguimento à nossa agenda. O Liberato ele já deu algumas pinceladas sobre a questão do assistentes virtuais para produtividade empresarial. E aí, o que eu quero trazer hoje para vocês é um produto novo que a IBM lançou no mercado há pouco tempo. Então, provavelmente muitos de vocês ainda não devem ter escutado, e quem escutou talvez ainda não tenha entendido muito bem o que ele faz. O produto hoje que eu vou estar trazendo para vocês é o IBM Watson X Orchestrate. Tá bom, gente? Então, vamos lá explicar o que esse produto ele tende a solucionar, né? Qual que é a proposta? Então, hoje em dia, né, o que acontece? A gente vê que a produtividade dos funcionários ela é muito prejudicada por tarefas, sistemas e processos que são isolados e desconectados, né? Então, quem aqui nunca precisou baixar a base do Salesforce, depois conciliar com alguma coisa no SAP, pegar algum dado ou outro ali do Slack, conversar com o gerente por e-mail, enfim, muitas aplicações, muitos processos e muitos sistemas que acabam ficando desconectados e acaba atrasando, né? Acaba diminuindo muito a nossa produtividade. Então, pensando numa jornada do colaborador, né? O cara bem feliz aqui. Então, primeira tarefa, né? Ela é muito manual e ainda não foi automatizada. Então, como eu acabei de explicar, ele fica navegando entre um aplicativo e outro, tem que ficar manipulando os dados de uma ferramenta para outra, e pior, tem que reconciliar tudo isso, que não é nada fácil. Isso causa alguns atrasos, que o funcionário, ele luta para aprender como é que utiliza a ferramenta, ela é difícil de que ela funcione como esperado, esbarra em problemas, acaba ficando muito frustrante, e aí ele precisa procurar alguns especialistas. E aí esses funcionários que não são especialistas nos seus processos, eles acabam tendo que manipular as exceções e tendo que pedir muitas vezes as aprovações superiores para estar assim prosseguindo, né, e estar dando continuidade às suas atividades. Isso gera muita satisfação, perda de produtividades, e aí acaba não funcionando o processo da maneira que ele foi pensado, tá? Então, vamos dividir a nossa análise entre dois tipos de funcionários, né? Dois tipos de colaboradores, quando a gente olha os pontos de atrito por trás dessa produtividade. Então, a gente tem os funcionários especialistas
que eles vão passar horas executando tarefas manuais, tem que ficar caçando as informações em mais de 13 sistemas. Isso aqui foi um estudo, tá? Que a gente coletou. E tem uma dificuldade de se manter atualizado com informações relevantes. Então, o que acontece? O funcionário especialista que foi originalmente contratado para estar resolvendo uma atividade que agrega muito valor para a empresa e que ela precisa, né, de um processamento cognitivo, né, o cara tem que pensar e se esforçar para ter sido executado, no fim ele está passando muito do seu tempo baixando reporte, tendo que mexer em ferramenta que ele não conhece muito bem, gastando seu tempo de forma da qual não foi esperada. E do outro lado, os funcionários que não são especialistas, né, não têm obrigação de ser, eles passam horas descobrindo como é que eu executo cada uma das atividades ou determinada task que ele foi assignada. E outro ponto que acontece também é que ele não sabe que tipo de informação eles precisam. Então acaba também sendo muito frustrante para esse tipo de funcionário. Entre então a nossa solução, o Watson X Orchestrate. A ideia é desbloquear a produtividade com assistentes de inteligência artificial. Então, ao invés de ele ter que navegar em diversos sistemas para estar coletando essas informações, tem que reaprender como é que usa cada um deles, ou aprender do zero, ele vai simplesmente, por linguagem natural, conversando com o Watson X Orchestrate, o Watson X Orchestrate vai entender o que foi pedido e vai entregar o que foi pedido, né? Então aqui a ideia nossa é ter um trabalho reimaginado, né? Vamos pensar em alguma coisa aqui para estar ajudando aos nossos clientes. Então vamos lá, entrando um pouquinho mais a fundo de como é que funcionaria esse fluxo, né? Então o assistente inteligente da IBM, ele orquestra a execução de skills e reduz o tempo e esforço, tá? Primeira dúvida, o que são essas skills? Então, são as habilidades que elas já vêm ou pré-empacotadas dentro do Watson Orchestrate, ou vocês mesmos podem construir, tá? Tem essa liberdade. Então, algumas, a gente tem mais de 1000 skills já desenvolvidas e estão sendo mais ainda construídas ao longo do tempo, tá? Então, toda semana, todo mês, a gente vê novidades de novos skills sendo adicionados ao catálogo. Então, um funcionário ou um cliente final de vocês, ele vai interagir com o assistente. Esse assistente, dentro das skills que lhe for fornecido, ele vai acessar elas e vai estar executando ali as integrações com os sistemas, sejam elas o ServiceNow, Workday, Salesforce e até outros concorrentes nossos, né? UiPath, Appian, Pega e assim consecutivamente, tá? Não tem nenhuma trava com relação ao que pode ser executado aqui em relação a outros concorrentes, tá bom? Seguindo, dentro do Watson Orchestrate, uma visão um pouquinho mais deep, do que eu falei. Então, aqui via integração via API, tá? Do LinkedIn, Se não tiver via integração via API, eu precisar fazer alguma coisa um pouco mais customizada, temos também o nosso IBM App Connect Enterprise, o ACE, para quem é mais old school, é o IIB, o barramento, tá? Então, aqui ele vai te fazer todas as questões de integração e também ele se conecta, tá? O Orchestrate com a nossa plataforma de automação que a gente está trabalhando aqui no mercado há mais de uma década, tá? Então, aqui, como eu falei, né? Mais de 1000 habilidades já pré-construídas, habilidades aqui são skills, ok? Pré-construídas já para alguns use cases definidos. Então, por exemplo, RH, finanças, compras e vendas. E hoje, que eu vou trazer para vocês, o caso de uso, é da própria IBM, de onde até que surgiu esse produto, e é de RH, tá bom? Então, vamos lá. Um problema, né? O ciclo de promoções da IBM, dos setores da IBM, ele era muito manual, tinha um volume muito grande, ele era baseado em regras e repetitivo. Pô, legal, se ele é manual, tem alto volume. Tem regras e repetitivo, então ele é passível de ser automatizado. Beleza. E aí, tá, qual que era a dúvida, né? Como é que a inteligência artificial e os fluxos de trabalho inteligentes podem ajudar um parceiro de negócios de recursos humanos a executar um ciclo de promoção anual? Porque precisava disso, né? Qual que era a complexidade? É que tinham vários players que eram e que são necessários hoje em dia, né? Para executar o processo. Então, tem o coach, tem o talent partner, o executive e o HR shared services, né? O pessoal da RH mesmo. Cada um tem as suas tasks e cada um tinha os seus pontos de dor, tá? Hoje, questão de tempo e também para ficar uma mensagem mais simples e direta, a gente vai explorar só 2 personas. Vai ser o coach e o partner, tá? Então a gente vai ver como é que ele garante o envio correto das informações e aqui a parte de coleta de dados de vários sistemas, que ela acabava gastando muitas semanas só para coletar os dados e não estar ali executando o serviço que ela deveria realmente estar fazendo. Então vamos lá. A nossa solução, tá, de antemão, foi o Watson Orchestrate. Então foi construída a Hero,
que é uma assistente virtual, tá? É um digital worker, né? Então, o que ela faz? Orquestra o processo de promoção ponta a ponta, aprende critérios de promoção, ela já prepara comunicações por e-mail para ser disparado, né? Para todos os players envolvidos, garante que todos os gerentes enviam candidatos que sejam aplicáveis àquela parte das regras, reúne evidências de apoio, porque no fim do dia isso aqui a gente está querendo promover alguém, então tem que provar, né? De que a pessoa está apta a ser promovida. Destaca lacunas em que os funcionários estão perdendo critérios-chave. Isso aqui é bem legal. Porque, como eu falei, alguns desses players eles gastavam muito tempo colhendo informações. E aí, potenciais candidatos estavam ali na boca do gol para serem efetivados não, né? Para serem promovidos, mas não podiam, precisavam só de uma atenção, né? De um sales coach ou do partner. Eles acabavam não tendo porque eles ficavam muito atolados desses trabalhos manuais. Então, agora que a gente libera esse espaço para eles trabalharem, esse tempo, eles conseguem estar ajudando essas pessoas, tá? Então, esse aqui é um ganho bem legal. Fluxo de trabalho automaticamente nomeados, formulários e e-mails, e aqui ele já carrega dados de sistema de RH e de folha de pagamento, também já imputa os dados diretamente, tá? E aqui também a gente consegue puxar métricas, dashboards, enfim, alguns insights para estar ajudando eles na melhor tomada de decisão. Então, vamos entrar aqui nas telas, tá? Agora que vocês vão ver as telas, essa aqui é a telinha do What's Orchestrate, beleza? What's Orchestrate. Todos os dados que vocês foram ver agora, eles são de pessoas que não existem, mas as integrações com o sistema são reais, tá bom? Isso aqui é só para mostrar para vocês um caso de uso. Então, vamos lá. Aqui só o Talent Partner, que é a primeira persona que a gente vai estar conversando hoje, pode iniciar as promoções e prover, né, os dados para os coaches e para o time deles reportar na estrutura. Então aqui, o WhatsApp Orchestrate, ele já faz ali uma questão básica, né, de autenticação de usuário e pelo profile dele, para que ele possa acessar a atividade certa, na hora certa, para quem realmente deve acessar. Acho que é um conceito muito básico, mas extremamente importante quando a gente fala de processos de negócios. Então, nessa próxima parte, a Hiro, né, ela já foi alimentada com as informações da nossa página aqui, tá? Isso aqui é a página interna da IBM, do que é necessário ter para o funcionário ser promovido. Então, ela já ingeriu essa informação e já entende. Beleza? Próximo. Aí, legal. E aqui vamos começar uma comunicação. Então, aqui nesse prompt, a pessoa, né, a nossa persona, ela manda um oi, e aí ela já começa a entender o que ela quer. Então, aqui estamos começando o processo de promoção, e ela pergunta o que ela gostaria de fazer. E aí, beleza. Ela já tem aquele draft das possíveis personas, dos e-mails que ela pode ser enviada, e aí a Hiro vai perguntar, você quer fazer algumas alterações nesse e-mail? Aí ela vai falar que não. Então, beleza, eu posso enviar para todos os coaches que estão tagueados? Aí sim, beleza. E aí já envia por e-mail. E aí quem já tem o primeiro ganho de eficiência, né? Não precisa entrar no meu e-mail, puxar esse draft, esse template de e-mail para ser enviado, que tem os links, essas coisas. Faço tudo nessa plataforma com linguagem natural, né? Linguagem humana aqui. Então, só peço para ele já envia para mim. Não precisa entrar ali no meu Outlook, no meu Gmail para estar fazendo isso. Então, vamos lá. Enviou, isso aqui é só uma view, para vocês verem que ele realmente foi enviar e-mail. Então, legal. Então, a gente vai entrar agora numa segunda persona, tá? É a pessoa que vai analisar se aquele bloco de aplicantes eles estão realmente aptos ou não a serem promovidos, o que está faltando, enfim, é o pessoal de Analytics, tá? Então, outro login, outra senha, então é outra persona, outra SSO, outra role, né, que ela vai estar cumprindo. Vamos lá. Aqui, então, o que é legal do Orchestrate? Ele sabe que você é uma pessoa diferente. Eu já pedi para ele iniciar um processo de nomeação, e ele vai falar, cara, legal, eu já tenho aqui alguns reportes já prontos que você pode estar pedindo. E aí aqui é interessante estar explicando para vocês que Checkpoint Report, Your Learning, Project Assessment, Team, cada um desses são de sistemas diferentes, tá? Então, por exemplo, só nesse caso de uso aqui que estamos contando, estamos integrando o Workday, que é um sistema, WF360, outro sistema, Your Learning, outro sistema, Checkpoint, outro sistema. E aí eu quero que vocês pensem comigo, né? Imagina que essa pessoa, se ela não tivesse o WhatsApp Orchestrate, ela tinha que entrar em cada um desses sistemas, baixar esses relatórios e começar a ver se eles estão em conformidade, né? Baixar as bases e começar a fazer esse bate. Ia demorar muito tempo. Ou não ia ser tão prático, ela ia ter que, de novo, né, pedir alguma promoção especial, enfim, pode acontecer alguns atritos ao longo do processo. Como a gente está aqui utilizando a inteligência artificial e a automação ao nosso favor,
a gente diminui todos esses pontos de atrito, fica muito mais simples de estar executando essa atividade. E aí, ela pode estar realmente desempenhando ações que impactam ainda mais no business da companhia, ao invés de simplesmente ficar ali marretando dashboards, né, e puxando dados. Então aqui, por exemplo, são uns reports que ele automaticamente já mostra, tá? Se eu clicar aqui nessa abinha, ele vem aqui grandão, para a gente estar podendo enxergar e estar vendo com mais detalhes as informações. Consigo também gerar automaticamente alguns dashboards, tá? Algumas views, algumas métricas que podem ser interessantes aqui, dependendo do caso de uso. E o legal também da Hero, né, é que ela pode aconselhar quais são os membros do meu time, então essa aqui é uma lista grande, né, de que estão atingindo todos os critérios. Então aqui, por exemplo, o Antônio Félix, ele está atingindo sim todos os requisitos, então ele pode. Aqui embaixo tem pessoas que não estão atingindo requisitos e ele fala o porquê. Ah, tá faltando você tirar uma certificação, tá faltando tempo de experiência, tá faltando não sei o quê, e aqui ele vai listando, então você já consegue ter numa view única o não e o porquê. E aí você consegue já adereçar como é que você ajuda essa pessoa a ela se desenvolver profissionalmente e pessoalmente, tá? Então, seguindo, vou imaginar aqui então que o Michael Scott, ele tá lá aprovado, né? E aí, aqui eu coloco já do porquê que eu acredito que ele foi aprovado, então ele fez um increase de 3 dígitos no critério de sucesso da Dunder Mifflin, e por isso ele deveria ser promovido. Nesse mesmo instante, a gente já consegue aqui ver um formulário que eu consigo aqui também estar preenchendo, e ele já vai enviar direto lá para o sistema de RH, tá? Então aqui eu não preciso, ele não vai salvar um PDF, um TXT, não vai salvar nada disso para estar colocando outro sistema. Não, ele já imputa diretamente, tá? Então aqui eu coloco as informações dele, do gerente que está fazendo essa nomeação, os dados, e aí ele já está conectado, tá? E tende a funcionar. Tende não, né? Vai funcionar, porque isso aqui funcionou. E para provar que funcionou para vocês, eu trouxe aqui o que ganhou, o que teve de ganho. Então aqui no caso da IBM, tá no seu canto direito, o quarto caso de sucesso, a gente conseguiu um ganho de mais de 12 mil horas, tá? Nesse piloto que eu estou comentando com vocês. Se vocês quiserem escutar e ver mais um pouco desse caso de uso, os links a gente pode estar vendo algum jeito de estar passando para vocês, tá? Tá, mas é só a IBM que está usando esse produto? Não tem mais ninguém? Não, tem. A gente trouxe também mais 3 clientes aqui de referência que eles estão utilizando. Então, isso daqui é bem legal, que eles fazem a questão de... qual que é o nome? Que nem a Copenhagen faz. Quando você tem uma loja, franquia, para ajudar os clientes a abrirem franquias, tá? Então, eles ajudam aqui nas questões, e aí integração de sistemas, né, que o novo franqueado muito provavelmente nunca mexeu nesse tipo de coisa, se mexeu nos termos também sempre muda um pouco, né? E ele vai ter uma dificuldade aí para estar navegando por todo esse novo sistema, esse novo mundo. Então, coitado do cara, né? Tem que aprender todo um business e ainda tem que aprender também como é que aperta os botões ali no gerenciamento dos sistemas deles, né? Então, o Watson X Orchestrate veio aqui com a missão de estar diminuindo esse onboarding desses possíveis novos franqueados. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Se tiver alguma dúvida, Wagner, a gente tem ainda mais 9 minutinhos, né? Temos sim, excelente apresentação. Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Maravilha, excelente. Vamos lá, tem uma primeira pergunta aqui da Celina. Ela coloca o seguinte: bom dia. Este caso de uso da Hero poderia ser adaptado para recrutamento e seleção? Pode. Ótimo que ela perguntou isso. Dentro daquelas skills que eu comentei com vocês, tem uma que é de RH, que é sobre recrutamento e seleção, e a gente tem um caso de uso disso. Eu não posso abrir, porque o vice-presidente de RH não pediu, né, não permitiu ainda, mas tem alguns casos que, porque a Hero deu muito certo na IBM, eles estão expandindo, tá? E uma desses casos é de recrutamento e seleção. Aí dados mais de arquitetura, caso de uso, eu não posso estar disponibilizando para vocês, mas sim, a gente já está pensando em expandir isso aqui internamente, tá? Eu acho que o que vale destacar, né, Kojo, que você comentou, é que o skill já está pronto, né? Como ele é baseado em skills já desenhados, então ele já está pronto, ela pode consumir esse skill facilmente. Melhor, se não tiver skill que ela precisa, são mais de 1000, tá? Espero que tenha. Ela pode estar construindo a dela. Se for um sistema proprietário, ela pode estar usando, por exemplo, o Ace para estar fazendo esse barramento de integração e estar conectando todas as partes, tá?
ou mesmo o RPA. Então, imagina que o sistema nem tem chamada API. Aí chama lá o RPA, que ele explicou no comecinho, ele já faz as integrações, tá? Fantástico. Tem mais uma pergunta aqui do Pedro Dias. Como estamos falando da indústria financeira, como foi para aprovar junto com a área de segurança? Falando do case da Cicobi, né? Na verdade, no início era uma grande preocupação do time de negócio, né? Como é que a gente vai colocar aqui um robô junto com a área justamente para fazer a aprovação e abertura de conta, né? E, na verdade, depois que nós estudamos ali o processo que ia ser automatizado, foi, na verdade, a segurança viu como mais uma ferramenta, né, de apoio à segurança. Por quê? Nesse processo de cadastro, como o IBM RPA tem um cofre de senhas, então os usuários não precisavam ter mais acesso ao sistema. Então, a partir daquele momento, as atividades executadas pelas pessoas não eram dentro do sistema ou com um perfil de acesso menor do que se tinha no passado. Então, a segurança viu isso como bons olhos e até uma ferramenta a mais de segurança. Foi bem bacana aí. Obrigado pela pergunta. Excelente. A Celina está agradecendo a resposta da pergunta anterior, tá? E fazendo uma nova pergunta. Claro, Quais são as preparações necessárias para usar a Hero? Exemplo, existe algum padrão para descrição de cargos? Tá, a gente faz o treinamento, tá bom? Então a Hero é um caso que foi construído para a IBM, né? Aí o que você vai fazer? Você vai estar entrando lá dentro da IBM Cloud, instancia lá o WhatsApp Orchestrate, e aí você começa a fazer o treinamento das informações da sua empresa. Então aqui, que nem eu expliquei no comecinho, a gente treinou a Hero lá atrás com os dados da IBM. Então, o que era preciso para promover ou não um funcionário e demais informações. Então, você treina ele e utiliza. E aí isso é legal. Por quê? Porque isso, a nossa ferramenta, o WhatsApp Orchestrate, ele não vai ser travado a nenhuma indústria específica. Então, qualquer um pode estar utilizando. É basta a gente fazer essas customizações. Um comentário que eu disse, se me permite, talvez o que não ficou claro, é que, na verdade, é uma solução de inteligência artificial. Então, no fim do dia, você pode treinar essa solução para ser sua. Ela foi chamada por esse nome pelo uso aqui, mas você pode criar pelo seu próprio nome, treiná-la para você e ela vai ser um profissional especializado da sua área, da sua empresa, daquilo que ela venha, para aquilo que ela foi produzida, né? Só tentando complementar aí, tá? Perfeito, Fê. E se me permite também, né, Wagner, nesse contexto, explorando mais a solução, a Hero pode virar um assistente virtual do seu dia a dia. Então, eu posso automatizar ou utilizar desses skills já criados ou criar novos para fazer atividades que eu tenho no meu dia a dia. Né? Como o Koji comentou ali, preciso minerar dados para gerar um relatório. Não, vou criar aqui um skill e toda vez que eu precisar desse relatório, eu demando aqui nesse caso, para a Hero, mas o nome que vocês determinarem, né, para a inteligência artificial, e ela vai me prover ali aquele relatório dentro do tempo de execução. Fantástico. Vamos lá, pergunta do Leonardo Oliveira. Existem exemplos de uso dessa ferramenta na área de operações, manufatura, de indústria? Deixa eu ver aqui nos meus casos de sucesso. Acho que vou ficar te devendo. Qual que é o nome do moço? Leonardo Oliveira. Tá, Léo. Na área de indústria e manufatura, eu vou ter que pesquisar mais no nosso repositório, tá? Mas qualquer dúvida pode estar pingando a gente, que a gente troca ideia, até para entender o seu caso de uso. Pode ser para a indústria de manufatura, mas aí a gente explora mais o caso e vê que ele é, na verdade, algo mais próximo financeiro, né? Quanto a pagar, receber, enfim, né? A gente tem de junto. Excelente. Vamos lá, tem a pergunta aqui do Márcio Júnior. Ou seja, não é uma solução offline? Hoje, ela é uma solução SaaS. Então, o WhatsApp Orchestrate, né? O RPA, aí ele tem todos os flavors que ele quiser. Tem SaaS, tem tradicional e também tem ambiente containerizado. Mas hoje, o WhatsApp Orchestrate, ele é uma solução SaaS, ou seja, ele é disponibilizado como um serviço hosteado em uma nuvem. Então, ele é online. Ok. Vamos lá, o Márcio Júnior
está perguntando, e todo o processamento é realizado nos servidores do fornecedor, certo? Do fornecedor da IBM, no caso, isso. Então, por exemplo, todos esses motores, eles estão rodando na nuvem onde ele está hosteado. Então, seria isso mesmo. O que tem que ter é só no servidor da ponta que está se conectando, vamos imaginar que ele está pegando um Workday seu on-prem, né? Aí o seu Workday on-prem, ele que vai estar processando para fazer o envio das informações, e aí faz a gestão dentro do Orchestrate, que vai estar lá sendo hosteado na nuvem da IBM. Próxima do Pedro Dias. As iniciativas de automação geralmente são vistas pelos funcionários como oportunidade para demissões. Como foi o engajamento das equipes e departamentos nesse projeto? Eu acho que é o seu, Liberato. No caso da Cicobi, exato. No caso da Cicobi, no início, de fato, né, como eu coloquei ali, até um desafio do case, era envolver e engajar os times, né, nesse processo de criar a automação. Mas uma vez, até no próprio momento de homologação, quando as pessoas começaram a perceber que a atividade que a automação ia fazer, né, que de fato o ganho da atividade era o tempo no cadastro e na validação de documentos, isso foi se tornando mais flexível pelo lado da equipe, né, entendendo ali de fato o benefício, e aí, passado a parte de homologação, passado a fase de homologação, o time, a própria equipe, até eu esqueci de comentar, a equipe nomeou o RPA como EVA, né, fizeram uma integração do RPA junto da equipe ali, sendo mais um integrante da equipe, né, e isso tornou esse engajamento mais fácil e teve sinergia nesse processo, né. Isso é importante, essa pergunta, porque geralmente acaba tendo esse estigma, né, da automação, mas quando as pessoas conseguem perceber o valor e o ganho que se tem em termos de tempo com a automação, isso vai, digamos que, tornando mais fácil ali o processo de trabalho em conjunto, né? Isso porque, até pegando nesse ponto aqui, né, Wagner, a Cicobi antes, ela estava sendo pressionada para crescer a base de clientes. E como é que eu cresço a base de clientes, sendo que eu tenho uma limitação operacional em termos a cadastro de contas, e ainda com um tempo elevado, né? Clientes desistiam no meio do caminho de abrir a conta porque demorava 48 horas, né? E a equipe é pressionada por isso, né? Não, vocês precisam ser mais rápidos, vocês precisam abrir mais contas. Então, quando vem a automação facilitando esse processo e tirando de 48 horas para 3 horas a criação da conta, esse estigma ele é automaticamente ali já, né, quebrado ali e visto realmente o valor da automação, né, no processo. Ótimo, Carlos. Temos a pergunta agora do Washington. Bom dia. No Watson AI Orchestrate, existe algum motor de coleta de dados via OCR? No Watson X Orchestrate, existe algum motor de coleta de dados via OCR? Existe. Aí, qual que é o motor? Nem o pessoal de research abriu pra gente, tá? Mas existe. Dá para você coletar, tá? Você colocar, por exemplo, uma foto, né, alguma coisa, e aí ele vai ler, né, as informações. Pegar o dado não estruturado e transformar em estruturado, subir numa tabela, enfim, né? Mexer do jeito que eles quiserem. Existe. Excelente. Sem mais perguntas, quero deixar aqui aberto agora para cada um de vocês fazer considerações finais e despedir desse público maravilhoso que nos acompanha agora. Estamos começando pelo Fernando Capovilla. Considerações finais e pode despedir do pessoal que está conosco. Claro, obrigado mais uma vez. Quero agradecer e finalizar agradecendo. Acho que a minha participação especial foi agradecer e falar e participar como convidado aqui com câmera aberta, mas a apresentação foi incrível, não podia ser diferente do que o Koji e o Liberato apresentando, são dois especialistas nisso. Deixo a nossa porta em aberto, tanto Koji, quanto o Liberato, quanto eu mesmo. Se vocês quiserem procurar a gente via LinkedIn ou qualquer outro canal, vocês vão nos encontrar, vocês podem também chamá-los para uma apresentação para a sua empresa, para entender um pouquinho mais do caso de sucesso, como o Léo mesmo teve esse interesse, a gente fica muito feliz.
É claro que a gente é proprietário da solução, da ferramenta, então dúvidas podem acontecer e claro que nós todos, como equipe, estamos à disposição. Quero, mais uma vez, agradecer aqui ao Instituto, a BINFO pelo convite, agradecer a todo mundo aí que ficou com a gente durante essa 1 hora. Obrigado, viu? Excelente, Fernando. Koji. Opa, obrigado, Wagner. Então, de novo, né, pessoal, primeiro de tudo, muito obrigado pela presença de todos vocês e também a IMA, né, a BINFO, pelo convite. Foi um prazer estar falando com todos. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o que faz, né, o WhatsApp Orchestrate e as possibilidades que a gente tem, né, com essas novas ferramentas de inteligência artificial e para a gente não ter medo delas. Acho que a gente está num bom momento para estar se aproveitando dessas ferramentas, para estar se aprofundando mais tecnicamente, e aí, como diz, né, a nossa camiseta Medo Liberato, Let's Create, vamos fazer alguma coisa aí super legal com todos vocês, tá, pessoal? Obrigado e tenham um ótimo dia. Maravilha, Koji. Carlos Liberato. Opa, bom, mais uma vez, obrigado, Wagner, obrigado ao Instituto aqui pelo convite, né, e abrir as portas aqui da comunidade para a gente compartilhar um pouco desse conteúdo que, particularmente, sou entusiasta aqui. Então, como o Fernando falou, nossos canais de comunicação estão abertos para vocês, LinkedIn, fiquem à vontade aí da gente trocar mais ideias, trocar mais experiência e vamos criar, let's create. Excelente, gente. Em nome da ABINFO e do Instituto Information Management, quero aqui agradecer por vocês estarem com a gente aqui, abrindo esse evento maravilhoso no dia de hoje. E já deixo o convite, caso vocês não tenham reuniões agora, né? Fiquem aqui com a gente nos bastidores para assistir as demais palestras que teremos hoje ainda, tá bom? Mas fiquem tranquilos, sei que o dia a dia é corrido, né? E vamos embora para os próximos eventos. Em breve teremos mais, pode ter certeza que o tema de vocês é fantástico. Um abraço, excelente dia para Fernando, Koji e Carlos. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Até mais.